Apresentação, né? Ótimo, ótimo. Bom, então vamos começar, né? Acho que todo o tempo aqui é precioso com a Andrea. Na verdade, uma presença assim ilustríssima que a gente aguardou muito por esse momento. Tive a oportunidade de ir no lançamento do seu livro. Canalista, a mais Opa, nova. tem um áudio aberto, Daniele. Então, Andréia, eu tive a oportunidade de ir no lançamento do seu livro na UNB, quando a Heriberto fez uma mesa muito interessante. Saí encantada e, ao mesmo tempo, querendo me matar, porque eu fui descobrir esse seu livro quando eu tinha fechado a minha monografia do mestrado. E tinha tudo a ver com o que eu queria falar, com o que eu estava pensando. Você foi uma grande tradutora de muitos incômodos e continua sendo. Então, assim, sou encantadíssima com todo o seu esforço, com tudo que você produz. Eu acho que o seu trabalho é incansável de pensar, teorizar e colocar a mão na massa clinicamente também falando, né? E coordenar vários projetos nesse sentido da descolonização da psicanálise. E você, obviamente, no cenário atual no Brasil, uma baita referência que a gente tem aprendido muito com tudo que você tem produzido. E para nós é uma honra, né? Nós somos enfim, nós temos uma sede em Brasília, em Salvador, em São Paulo, e especialmente em Brasília teve uma jornada que aconteceu ano passado, tiveram vários trabalhos que caminharam nesse sentido, desse incômodo, dessa afetação, com essa leitura do que são esses efeitos, né, dessas heranças escravagistas e coloniais e como que a psicanálise escuta isso, pode escutar ou não, né, sem ser só numa matriz identitarista, que eu acho que você é uma grande pensadora sobre isso e a gente quer muito aprender sobre isso porque pelo que a gente viu, é uma das grandes questões que as instituições de psicanálise vivem hoje, né? Talvez, não sei se para se esquivarem da questão, se por comodismo, ou se em nome de uma certa neutralidade, mas estão evitando tocar o dedo nessa ferida narcísica nacional, né? Assim, e então é isso. A Andréia é psicanalista, professora do departamento no programa de pós-graduação em psicologia da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. Ela coordena o núcleo Psilax de psicanálise e laço social contemporâneo, doutora em teoria psicanalítica com estudos aprofundados na Université de Rennes, bolsista de produtividade 2 do campo do CNPq, professora visitante na França, Bélgica e Colômbia, coordenadora do projeto editorial Decolonização e Psicanálise, com a editora N1, é membro e fundadora de várias instituições, várias redes, né? Rede Internacional de Investigação em Psicanálise e Criminologia, membro do GT de Psicanálise Clínica e Política da Associação Nacional de Pesquisa em Psicologia, da Rede Interamericana de Pesquisa, Psicanálise e Política, REDPOL, da Rede Internacional Coletivo Amarrações e da Rede Internacional Ubuntu, Psicanálise e Descolonização, além de ser autora de inúmeros livros maravilhosos, né? Ficaria aqui com mais 5 páginas para descrever o tamanho da produção da André e o tamanho do valor que tem esse tempo nosso aqui com ela. Então, vamos lá, Andréia. Primeiro, Silvia, eu acho que é isso, né? Quando a gente participa de um mesmo ethos, tive na semana passada, né, com Tainá, vivendo uma experiência de imersão na interface da psicanálise com o feminismo, e a gente vê que quando a gente participa do mesmo ethos, faz sentido, né? Esse tanto de produção, de pensamento, de ação. Hoje mesmo, eu estava de manhã, eu estou com 2 colegas belgas aqui, que me levaram na Bélgica antes da pandemia, agora a gente está retomando, né, os contatos. Eles trabalham na École de Criminologie de Louvain, que é uma das escolas críticas, né, Foucaultiana, muito, muito crítica do punitivismo, e
ele foi realmente surpreendido, porque no trabalho que eu faço aqui com a socioeducação, eles encontram uma realidade. Hoje a gente fez 2 visitas técnicas, uma na Semi-Liberdade, que são casas onde os adolescentes autores de ato infracional dormem, mas podem ir para suas casas, e no centro socioeducativo de internação, onde eles ficam internados sem liberdade, privados de liberdade. E às vezes, quando eu estava lá na Bélgica, eu tentava explicar coisas simples das situações brasileiras e eu precisava gastar muito tempo explicando uma realidade que eles não pegavam. Não havia uma possibilidade deles lerem e o que se passava aqui com os jovens. Eu visitei os espaços lá e eram espaços muito confortáveis, espaços muito bonitos, espaços às vezes financiados pelo Estado, às vezes em parcerias, mas adolescentes que na sua grande, os adolescentes autores de ato infracional lá na grande maioria das vezes eram jovens com famílias negligentes, ou seja, que estavam socioprotegidos, né? Estavam precisando de proteção social. E aqui a gente não vê a proteção social. Ela existe ao lado da socioeducação, mas a gente pune, a gente não cuida. A gente acabou de fazer uma pesquisa agora sobre o tráfico de drogas, que é considerado uma das 5 piores formas de exploração do trabalho infanto-juvenil, e o jovem a gente só vê sob a lente do crime, do inimigo, do perigoso. O periférico jovem negro é o que é alvo do genocídio aqui no Brasil, né? Matava-se mais do que os países em guerra, atualmente já a gente está um pouco empatado. Mas quando eles vão me contando, né, das situações de exceção que eles encontram lá, e a gente conta do cotidiano aqui, para eles tem algo muito difícil de entender. E foi muito bom recebê-los hoje, a gente passou o dia inteiro juntos, porque eles viram. Eles foram visitar os serviços, e são serviços muito sucateados, os privados de liberdade, e a gente começa a entender que essa diferença do norte para o sul global traz para o psicanalista uma responsabilidade histórica, uma responsabilidade teórica, uma responsabilidade ética, uma responsabilidade política, mas, sobretudo, uma responsabilidade clínica, porque o que a gente vê nesses espaços, como fruto desse processo de constituição do não humano, é aquilo no que a gente está se transformando. A gente estava falando do tempo seco, que Brasília vive, que hoje Belo Horizonte está 200 dias sem chuva, é fruto de uma forma da gente lidar com o outro, seja a árvore, seja o rio, seja uma pessoa, como se fossem objetos à nossa disposição, mercadorias que a gente pode dispor, ou objetos que a gente pode simplesmente jogar no lixo ou usufruir até quando a gente quiser. Essa construção é efeito de um modo do avesso colonial, que a gente sabe, mas um pouco ignora, mesmo sabendo, porque são processos invisibilizados que vão produzindo a humanidade tal como ela se encontra hoje. No livro Brutalismo, Mbembe desenvolve essa ideia de uma maneira muito forte. E eu estava lendo, falando por causa do clima, né, do que está mudando, não é o tempo, é o clima, de um livro que eu estou lendo que se chama Como Tudo Pode Desmoronar, Tratado de Colapsologia para as Gerações Presentes. Porque se a gente não entende que a gente é agente em qualquer circunstância, como psicanalista, em qualquer circunstância onde a gente esteja, a gente perde de vista não o horizonte da subjetividade de nossa época, mas da nossa geopolítica também. Então, eu queria começar agradecendo a Sílvia, agradecendo ao Apola em nome da Sílvia, pelo convite para a gente estar conversando hoje. Pensei de trazer para vocês uma parte da pesquisa que está um pouco work in progress, uma parte já está bem estabelecida aqui no Psilax, uma outra a gente está caminhando com ela, mas é interessante poder trazer para vocês, para a gente compartilhar e ver se faz sentido, se vocês também
vivem na clínica de vocês o que a gente encontra aqui. Eu organizei a fala explicando um fenômeno defensivo inconsciente que eu encontrei no trabalho que faço há muitos anos com as periferias. Esse foi especialmente, eu consegui formalizar a partir de uma intervenção que fiz com 2 colegas e um grupo que hoje são mais de 100 pessoas, que se chama Ocupação Psicanalítica, por uma clínica antirracista e decolonial. Esse trabalho, portanto, é fruto da constatação da minha racialização. Quando eu entendi o que era ser branca, eu entendi que não adiantava fazer teoria, eu tinha que pôr a mão na massa, né? Mesmo estando no campo universitário, que exige muito da gente a produção intelectual, eu vi que era preciso intervir sobre o mundo, porque senão eu reproduziria o sistema hegemônico e de privilégios do qual eu fazia parte, mesmo que eu não quisesse dar continuidade, ou eu agia ou eu continuava, porque não agir é consentir, né? Então a gente precisa fazer oposição o tempo todo. E foi muito bonito esse processo, porque eu chamei as psicanalistas negras que tinham feito algum trabalho comigo aqui na UFMG. No início nós éramos 10, e um homem, o Fábio, bispo, que hoje é professor da Federal do Espírito Santo. E a gente começou a pensar como formalizar aquilo que a gente estava tentando entender ainda, com a teoria psicanalítica e com intervenções. A gente ganhou um prêmio, Virgínia Bicudo, foi muita alegria. Nós fomos um dos 9 projetos de defesa dos direitos humanos da psicologia brasileira, na primeira versão da premiação, Virgínia Bicudo. E a gente começou a trabalhar, então, aqui em Belo Horizonte, junto a demandas de populações negras. E foi um quilombo que estava ainda não finalizou o processo jurídico de reconhecimento, mas ele estava num momento muito frágil, em que uma de suas moradoras, que é aquela que conversa com as pessoas brancas, ela tem o dom da palavra, tem uma que tem o dom da cura, uma o dom da alimentação, elas trabalham um pouco com aquelas habilidades que elas têm e vão se reconhecendo ali no quilombo urbano, nas suas potencialidades. Essa moradora, que hoje é uma parceira de trabalho. Algum de vocês veio aqui no Ubuntu no ano passado, no Colóquio Internacional? Thaisa veio? Thaisa, você é daqui, né? Você foi minha aluna, não foi? Aqui no FMG? Foi Ah, sua você aluna. cortou o cabelo. Foi. Não, Mas eu tá, eu tava vou lá. contar aí. Sim. Eu fui É, na fala final lá. isso, a Gláucia topou no último dia do Ubuntu. A gente montou para ela toda a estrutura e uma forma desse quilombo sobreviver é fazendo festas. Então, a gente montou, com o know-how deles, numa rua sem saída onde eles moram, todo um aparato para o último encontro o último dia do evento, Ubuntu. Eles ficaram com lucro, obviamente, a gente bancou na parceria que a gente faz, né? A gente combinou assim, eles davam o know-how de como fazer, a gente montava e ficava com eles, né? A gente pagou um valor pelo know-how deles, obviamente. Então, hoje eles são parceiros. É importante falar do dinheiro, porque a inversão do circuito do capital é parte desse processo de descolonização, né? O dinheiro que sempre volta para a mão branca. Então, a gente tem tentado fazer diferente no Ocupação Psicanalítica. Por ocasião dessa intervenção, essa moradora quilombola fez uma demanda para a equipe da UFMG da arquitetura, que estava trabalhando com eles, arquitetura e história, a recuperação da história deles. Tinha um pessoal do direito também, eles, em 2019, sofreram um processo de despejo. Eu vou começar com esse caso. E despejo das terras que eles herdaram das suas ancestrais. A quarta geração, a geração de Gláucia, a geração da mãe dela, a geração da avó dela e a geração da bisa. Essa geração foi a que comprou um grande
terreno, uma espécie de chegava a ser uma fazenda, mas um espaço, uma granja, assim, um espaço muito grande, num bairro que hoje é um bairro muito charmoso, ele chama Santa Teresa, é um bairro charmosíssimo de Belo Horizonte, valorizado pelo mercado imobiliário, e eles foram perdendo espaço para as ruas, cederam espaço para o clube, e ficaram um pouco apertados no final de uma rua em 4 lotes. E os herdeiros, eles são nomeados assim, falaram que aquelas terras eram deles, entraram na justiça com uma ação de despejo. Mas como era uma população negra, acusada de ser a favelinha do bairro, obviamente com suspeita de né, de serem criminosos e rondando ali todo o discurso que a aporofobia, né, que a fobia à pobreza institui no Brasil, o despejo não foi um agente do Estado levando uma folha para eles assinarem, foram 4 camburões com o comandante da PM, com as sirenes ligadas, ameaçando eles de tirá-los, e eles muito acuados, falaram, não, mas isso aqui é nosso, é da Bisa, e sabiam um pouco da história, mas não sabiam exatamente qual era a história deles. E aí começou com a associação de bairro, depois a vizinhança, depois a UFMG, em vários níveis. Eu ainda não estava nesse momento com a equipe da ocupação lá, a entender, foram lá nas origens buscar, eles sabiam de onde vinha, né, o, o registro, e conseguiram, então, ir nas cidades de onde fizeram a trajetória de Belo Horizonte para as cidades de origem, até encontrar de onde eles vieram. E foi muito bonito porque a gente chegou no momento em que eles estavam construindo esse nome, mas ao preço de um adoecimento severo. Depressão, ansiedade, bulimia, uso abusivo de álcool e outras drogas, alcoolismo, e várias experiências muito devastadoras. Eles tiveram uma experiência traumática com essa cena, que não deixa de evocar a cena de ocupação do território brasileiro, né? Quando os portugueses chegam e falam, essa terra é nossa. Como é que se prova que essa terra é da origem do povo que estava aqui, né? Vocês sabem que foram mais de 100 anos de concílios papais discutindo se os indígenas tinham alma ou não, para justificar a entrada do império nas colônias, porque se não tinham alma, não eram ninguém. Terra nullius, que chamava, alma nullius, terra nullius. Se não tem alma, a terra não é de ninguém. Então podemos ocupar. Foram dois, foi um movimento de luta entre os que defendiam Sepúlveda, entre dois religiosos, um defendia que havia alma, outro defendia que não. Isso para justificar ideologicamente, mas a força militar, junto com a docilização ideológica, foram fatais para a nossa população. E toda vez que essa cena se reescreve, ela toca algo que não é evidente que esteja lá. E é sobre isso que eu queria, então, falar para vocês. Uma psicanálise situada emerge e exige a formalização teórica para que a clínica possa acontecer. E quando eu digo dessa experiência que eu aprendi lá com a população quilombola, não quer dizer que eu não viva no meu consultório experiências semelhantes. Eu acho que ao longo da apresentação eu vou trazer também casos clínicos do consultório privado, e gostaria, antes de entrar na apresentação da ideia da cripta, que eu acho que é derivada da lógica predicativa que eu vou apresentar para vocês hoje, eu acho que é importante dizer que quando eu trago essas ideias, elas não são uma exceção da psicanálise. Elas não são uma psicanálise política, elas não são uma psicanálise situada, elas não são uma psicanálise incomodada. Elas são a psicanálise. Né? A cega cortante da verdade freudiana foi exatamente ouvir o que não cabia na norma do seu tempo. Né? Freud tem lá os seus pontos a revermos, mas ele pôde escutar exatamente esse gozo disjunto de uma norma vitoriana
que não cabia mais naquele regime. Então, existe uma radicalidade presente na experiência psicanalítica, da qual eu acho que um psicanalista que, de fato, leve a psicanálise a sério não pode abrir mão. Então, eu não estou falando de uma psicanálise, de um subtipo. Eu até gosto de pensar que é uma psicanálise menor, no sentido que o Tami Ayush trabalha de uma clínica menor, né, dessa que se ocupa dessas experiências que estão invisibilizadas, mas não um subtipo ou um tipo exótico de psicanálise. Eu acho que a gente está fazendo radicalmente a psicanálise que tem a coragem de olhar para o nosso tempo e se perguntar o que é isso que se passa. Né, como a gente estava conversando agora há pouco. Não é possível que a gente saiba que se a gente continuar devastando a Amazônia, daqui a 80 anos ela é um deserto e a gente continua. Então, o psicanalista tem que estar às voltas com a geopolítica. Não adianta a gente falar que é uma psicanálise do nosso século, é uma psicanálise geopoliticamente situada, porque quem olha o sofrimento de um ângulo, como os fora da norma, né, olham, eles veem o que a gente não consegue ver. Então, não dá para a gente fazer uma psicanálise olhando do norte global para o sul. Dá para a gente levar o sul para o norte entender o que é que se passa aqui, mas não dá para a gente acreditar mais que 5 países europeus sejam capazes de saber da verdade do mundo. Né? Inglaterra, França, Itália, Alemanha, Estados Unidos, que foi, né, colônia, mas hoje é colonizadora, né? É império. Não dá. Não dá para a gente acreditar que esses 5 países sabem o que se passa numa periferia brasileira e podem teorizar melhor do que a gente sobre isso. Então, existe todo um trabalho que já aconteceu nas ciências econômicas, na história, na antropologia, na sociologia, e que agora chega no campo da psicanálise com uma certa decalagem, com um certo atraso, pelo qual a gente se responsabiliza e se põe a trabalho. Olhar do sul para o norte faz a gente entender, por exemplo, eu visitei uma exposição linda aqui em Belo Horizonte, chama Arte Subdesenvolvida, onde tem desde a arte denúncia até a arte afirmativa, então eles vão desde a denúncia da fome até a Tropicália, né, e falam um pouco do período ditatorial, dos anos 30 aos anos 70. Linda. Falar subdesenvolvido é crer que existe um país que precisa chegar onde o desenvolvido está. Assim como falar povo primitivo e povo civilizado, só falar da raiz, não é o primitivo só a raiz, é o primitivo que ainda não está suficientemente civilizado e precisa da ajuda do norte global para se civilizar. Então, as teorias econômicas, por exemplo, que nasceram aqui no Brasil, inclusive, a teoria da dependência econômica diz não há um subdesenvolvido e um desenvolvido. Existe uma inter-relação de dependência, em que um país industrializado precisa manter um país gerando matéria-prima. Porque sem a geração dessa matéria-prima, não há industrialização do outro lado. Então, a relação é uma relação de codependência, em que a exploração e a diferença precisa existir. Um pouco branco, né, para se achar humano precisa do negro, e assim a gente vai entendendo com a psicanálise o quanto que esses mecanismos inconscientes estão a serviço de uma lógica global que assola o inconsciente, que assalta o inconsciente, ele precisa reagir, né, ele responde. Então, quais respostas ele vai inventar ou produzir? A escuta clínica que me traz para a construção da cripta nasceu, então, de uma moradora, porta-voz da demanda de sofrimento psíquico de uma outra moradora, porque o quilombo funciona assim, a sua sobrinha. Ambas eram mulheres negras nesse quilombo. A demanda se formulou de saída desde um modo coletivo de pertencimento e não individualizado, pelo atravessamento da lógica neoliberal individualizante. Ainda que a demanda tenha sido formulada como se fosse um problema isolado de uma mulher que sofria psiquicamente nesse quilombo, ela se formulou pela via negativa da transferência. Olha, a gente está com a fulana que atrapalha muito o quilombo. A pessoa que me procurou, e a gente compôs então a equipe, era eu e mais 2 colegas, eu era a única pessoa branca na equipe, e no quilombo tinham 2 pessoas brancas também, casadas, né, com moradoras e moradores do quilombo.
Mas a demanda veio na forma de desconfiança. O sujeito suposto suspeito, que é esse livro que Silvia falou, que eu apresentei em Brasília, ele foi a primeira constatação que eu fiz nessas experiências, tanto do meu consultório privado, quanto dessas experiências nas periferias que eu faço com os adolescentes autores de ato infracional, com os quilombos e com as populações que sofrem intolerância religiosa, né? São várias frentes que a gente tem aqui. Ela chegou e falou assim para mim, olha, a gente até vai conversar com você, mas psicólogo aqui até hoje só atrapalhou a vida da gente. Eu falei, não, nós vamos fazer o possível para não atrapalhar, nós não queremos piorar a situação, conta o que está acontecendo. E a gente começou a ir lá, a gente fez um trabalho diagnóstico em que a gente conversou, nós éramos quatro no início, psicanalistas, e a gente conversou das 35 pessoas com umas 20, 18 ou 20 pessoas do Quilombo, e fizemos um pré-diagnóstico do Quilombo. A via universal da violência racial, particular daquela comunidade favelizada que se chamava favela e estava se tornando quilombo, e os problemas singulares, que eram esses sintomas que eu descrevi para vocês. A gente decidiu, então, ouvir a quem que fizesse demanda, eles podiam fazer demanda, como em todo processo analítico, eles precisavam demandar atendimento individual, e a nossa equipe, a gente tinha um background, né, uma equipe de fundo, além de nós quatro, que atendia, fazia a escuta individual, e a gente ia uma vez por mês nesse quilombo escutar o que se passava ali. E a gente testemunhou a passagem da favela para o quilombo, uma nomeação em primeira pessoa. É sobre isso que eu vou terminar falando para vocês. Mas antes de chegar lá, essa mulher adoecida testemunhava a vivência de um mal-estar no uso abusivo de álcool e outras drogas, desconectado de sua herança colonial e escravocrata, como se estivesse desvinculada de sua própria trajetória, como parte da história brasileira. Foi ao ser diagnosticada de esquizofrenia, eu vou falar disso adiante, que pôde marcar não uma patologia, mas uma herança transgeracional não dita, da inscrição das mulheres pelo outro da branquitude, e que vinha sob o nome de favela, e a partir dessa recuperação histórica que elas fizeram, o significante quilombola emergiu. Eles eram nomeados de criminosos, de favelados, de pobres, de violentos, e foi muito rico, porque nesse momento surgiu uma intensidade pulsional, muita briga, muita gritaria nos nossos encontros mensais, que aparecia, então, como essa intensidade que antes não estava nomeada, nem vinculada ao processo histórico que os assolava. Havia uma carga pulsional mortífera que emergia na forma de auto- e heteroagressividade, tanto no nível subjetivo quanto no das relações. Então, quando a gente inaugurou o trabalho clínico nesse contexto, eu testemunhei o que eu chamo de um modo peculiar de a estrutura da linguagem se articular desde o plano inconsciente, como desastre, tremor, defesa, atravessado pela história colonial como uma espécie de fantasma, como uma espécie de espectro, uma espécie de tempo mesmo congelado. Há um modo específico, me parece, ainda não teorizado pela psicanálise, justamente por se tornar invisibilizado pelo discurso eurocêntrico e neocolonial. Mudar o enquadre de seus termos implica intervir na estrutura que os enquadra. E o que eu encontrei foi essa intensidade pulsional sem enquadre. Ela diz respeito ao ponto de encontro, a meu ver, entre a pulsão e a representação embotado no signo linguístico. Eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês. Você conseguiu me colocar, me autorizar a compartilhar? Silvia, quem que é o anfitrião aqui? É você? Clica no meu nome, entra lá no participantes. Aí, se você clicar em cima do meu nome, vai aparecer um mais. Clica no mais, e aí vai estar, colocar como co-anfitrião, ou co-host, se tiver em inglês. Para mim aparece chat, marcar, destacar, tornar Você, anfitrião. tornar Eu te anfitrião, dou. isso aí. Pode me dar um Tá. anfitrião ou co-anfitrião, qualquer um dos dois.
Tá. Foi? Pronto, foi. Então, eu vou falar primeiro o que eu encontrei e depois vou explicar como que isso aparecia. Deixa eu, então, só um minutinho que eu vou compartilhar a minha tela. Agora vai funcionar. Só um pouquinho. Estão vendo? Está escrito lógica predicativa e cripta. Sim. Sim, tá dando para ver. O que acontecia lá? E eu vou explicar como que a gente chegou a isso. Essa aqui é a carta 52 do Freud. Engraçado, está um pouquinho, não está muito nítido, mas eu explico cada um desses pontos. Para o Freud, a nossa primeira experiência que está fora desse enquadre é uma experiência pulsional sem representação, que a gente chama do período mítico, né? Que a gente fala a pulsão não é um instinto, porque a gente é sempre atravessado pela linguagem, mas é uma primeira experiência de um corpo disperso pulsionalmente que busca satisfação. Então, é desse corpo disperso e dessa intensidade pulsional que eu vou falar na cripta. Quando a gente consegue, no nível da percepção, que é o W, produzir o primeiro traço aqui no WZ, o Zeichen é o primeiro registro de uma experiência vivida que se inscreve na memória. A gente chama essa primeira impressão de uma espécie de carimbo, uma espécie de... Opa, vocês conseguem continuar vendo? Ou saiu? Saiu para mim. Conseguem? Ah, tá. Então, é como se fosse uma espécie de impressão. Quando a gente imprime a primeira vez, quando a gente faz uma marca, aquela que o Freud fala que é como nos jogos de aqueles desenhozinhos que a gente desenha, levanta a folha, apaga, desenha, levanta a folha, apaga. Os traços que ficam ali são as primeiras impressões psíquicas. Elas vão ganhar no UB, elas funcionam por simultaneidade. Elas não fazem um laço lógico, elas recaem sobre o mesmo ponto, como se fossem todos esses sons sem significação que vão afundando aquela marca, toda vez que há satisfação. Se não há satisfação, aquilo parece que está fora do corpo, né? Vocês lembram da negativa que o Freud explica isso. Eu estou usando a carta 52 e agora eu falei do texto A Negativa, que é do final da obra do Freud. Esses primeiros traços que funcionam por simultaneidade, eles vão ganhar uma representação, que é esse sign, uma primeira impressão psíquica, quando essa representação, aquilo que foi apresentado, vai ser transcrito e traduzido, impresso, vai sofrer uma transcrição ou uma tradução. E o Freud vai explicar que a cada tradução há uma perda, e há uma parte que fica funcionando do jeito antigo, uma parte que funciona do jeito novo, e uma perda energética, uma perda no nível pulsional. E, finalmente, esse traço, que é o traço inconsciente, aqui a gente já pode pensar, se a gente for dialogar, por exemplo, com o capítulo 7, salvo engano é o 7, do texto do inconsciente, o Freud vai dizer a apresentação da coisa vai se ligar, então a apresentação da coisa seria WZ, vai se ligar à apresentação da palavra, podemos pensar aqui o B, e esse vínculo vai produzir a representação do objeto. Então, a gente vai ter as palavras funcionando como significantes no VB e BVIUS, que é o pré-consciente e o consciente. Por isso que o Freud vai dizer que o sistema é percepção, consciência, e o que faz oposição ao sistema percepção-consciência é a memória, que está no WZ e no UB. Por que eu retornei a essa discussão? Porque eu comecei a entender que a experiência da escravização e também a experiência da dizimação indígena
marcaram profundamente os países herdeiros dos processos de colonização no nível da língua. Se o inconsciente é estruturado como uma linguagem, e a linguagem é uma elucubração de saber sobre a língua, é importante a gente entender como a língua, que é a língua mãe de gozo, se constituiu, como herdeiros dos processos de colonização, as nossas línguas originárias apagadas, o Brasil tinha 400 línguas de etnias indígenas distintas, que foram reduzidas a 3 junto com o português, até que o Marquês de Pombal interditou que fosse falada outra língua no Brasil, e a gente começou a falar só o português. É claro que esse efeito, que nenhum país, Eduardo Galindo, no livro Latim em Pó, vai nos dizer que os países europeus, eles foram uns ocupando os territórios dos outros, realizando guerras, e as línguas eram hibridadas. Elas iam configurando novos dialetos ou novas matrizes linguísticas. Mas ele fala que os processos de colonização. Vale a pena ler esse livro, viu, gente? Latim em Pó, fininho, pequenininho, explica a construção do português de uma maneira maravilhosa. E ele fala do português da Lélia Gonzalez para explicar a língua iorubá. Mas o que está em jogo ali, né, como a gente vê, é exatamente que uma interdição. E ele diz: como os processos de colonização são violentos, a migração linguística é forçada e interditada, a gente não sabe dos efeitos de configuração da língua. Por quê? Primeiro, porque há uma perda radical. Você não tem resto, você não tem traço. As tradições indígenas quase todas eram tradições orais, então há uma perda irreparável no nível indígena. Outra perda, quando na migração transatlântica a população da diáspora africana que vinha sendo comercializada no Brasil, na Brasil colônia, obviamente, essa população africana de origem, ela também era apartada dos seus, eles eram todos separados entre si, e eles tinham que inventar, existiam palavras que eles inventavam para poder se comunicar, se proteger. Como? Se o inconsciente é estruturado como linguagem, não há algo específico aqui. Como que a gente nunca se perguntou por algo que é tão óbvio? As amas de leite, ou as antigas mucamas, que eram as escravas negras domésticas, né? Nem todo escravizado vivia na senzala, e nem toda propriedade era imensa, como Casa Grande Senzala faz crer. Em As Cores do Silêncio, Hebe Matos vai nos dizer que a maior parte da população escravizada no Brasil é poucos escravos para famílias pequenas, para propriedades pequenas. A monocultura sempre foi de poucos, né? Como até hoje. Os donos das grandes plantações são poucos, a maioria das plantações são de pequeno ou médio porte, então não era diferente nesse período. Ela desfaz vários mitos que a gente tem com essa, né, construção que o Casagrande Senzala nos legou, que tem o seu valor histórico, né, tem toda a crítica ao Casagrande Senzala, a crítica do Casagrande Senzala, mas eu não vou entrar nisso. O que eu quero dizer é que, se a gente tem uma migração linguística forçada, uma língua interditada e outra língua imposta, o que a gente tem no movimento de defesa não é exatamente a mesma. Deixa eu pôr esse lado de cá para vocês. Não é exatamente a mesma experiência de defesa do inconsciente que os países do norte global atravessaram. Tanto que o Eduardo Galindo vai concluir que é preciso muito estudo, e os estudos estão acelerados na linguística, nesses estudos pós-coloniais, para entender as matrizes indígenas são a mesma, são distintas, porque na Europa você consegue visualizar, você consegue desenhar como é que uma língua nasceu e de onde é que ela veio. Aqui a gente não tem rastro, a gente só tem ruína, a gente tem só interdição, proibição de falar a língua originária. Então, isso interfere na língua mãe de gozo, no nível do corpo, do gozo, e na língua que se sobrepõe, ou na linguagem que se sobrepõe à língua e que vai enquadrar um modo da gente se apropriar da experiência de gozo e de corpo. Eu retomei, a partir dessa migração linguística forçada,
e do deslocamento radical ou da eliminação radical de etnias, o deslocamento de etnias africanas, de sua cultura, língua e território, e, no caso dos indígenas, a dizimação e a interdição de falarem as suas próprias línguas, produzindo dimensões traumáticas distintas, mas incidindo sobre a língua mãe de gozo. O forçamento da migração translinguística, forçada, hipotetizamos, constituiu uma fissura no signo linguístico, cuja intensidade pulsional, a meu ver, é encriptada pela língua estrangeira, que fixa, congela e impede o deslize pulsional que produziria sua possibilidade de significação. A gente tem dois modelos, como vocês devem se lembrar, a gente tem dois modelos linguísticos vocês estão vendo agora, é a cripta? O desenho que vocês estão vendo é esse? É? Sim. Tá. Sim, sim. O meu texto está tampando a cripta? Não. Não. Tá. Então, a cripta não, o desenho do signo, né? Então, Uhum. a gente tem dois modelos de signo linguístico usados pelo Lacan. Ele não abandona nenhum dos dois, mas a partir do seminário 7, a ética da psicanálise, ele começa a trabalhar com o signo do Peirce. Vocês devem ter trabalhado mais ao longo da leitura o signo do Saussure, que é o significante sobre o significado, a barra da significação, ele abre o signo linguístico e vai trabalhar significante, envia outro significante, produz o sujeito como efeito e cai o objeto A. Mas ele vai trabalhar também com a ideia do signo persiano, que é esse signo aqui, que ele é triádico. Ele não é binário, ele é triádico, ele não tem dois elementos, nem é binário que a gente fala. Me fugiu o nome agora. O triádico, eu esqueci o que é o equivalente em termos de dois. Se vocês buscarem na internet, no meu texto, eu acho que eu falei sobre a cripta no livro que se chama Ubuntu, Psicanálise e Herança Colonial, que é dessa coleção da N-1. Meu artigo lá é exatamente sobre a cripta e o inconsciente colonizado, que é o texto que eu passei em Word para a Silvia compartilhar com vocês, que eu não consegui ter tempo de fazer a cópia para vocês. Esse signo triádico, ele tem a imagem do objeto, que está aqui embaixo como objeto, o índice, o representamen, que é a forma que ganha esse objeto, e o interpretante, que é a capacidade de interpretar a relação entre o índice e a imagem, entre o objeto e a sua representação. Então, ao acrescentar o interpretante, me parece que o Peirce conseguiu nos dar algo que nos ajuda a entender o que se passa nesse nível da defesa colonial. Eu suponho que há uma adulteração no nível do signo, decorrente de um modo específico de relação entre esses três termos: o objeto, o representamen e o interpretamen. Eu acho que há uma suspensão, ou uma espécie de uma corruptela, uma espécie de impossibilidade do interpretante ligar o representante ao objeto, justamente por conta dessa escrita violenta, de uma interdição, e mais, da imposição de uma versão da língua, da história, das palavras impostas como unívocas, como língua oficial, mas também, mais que como língua oficial, como interdição de falar a partir da língua mãe de gozo. Por isso que um português não consegue nos entender. E a gente consegue entender um português. Não é à toa, eles não entendem, a gente fala a mesma língua, supostamente, mas eles não nos entendem, né? Porque existe esse efeito que é a gente falar num ritmo que soma o guibê, que é uma língua iorubá, as línguas bantus, o movimento fonético do som indígena. A gente tem palavras que eles não têm, mandioca, por exemplo, né, que é de origem indígena. E essa constatação eu não inventei. A Silvia Cusicank, que é essa que é de vermelho, e a Rita Segato, que é essa que está em preto e branco, perceberam isso antes de mim.
São 10 para as 9, eu vou ir até umas 9, 9 e pouquinho, para a gente começar a conversar. Pode ser? Até agora está dando para acompanhar super de boa? Tá ótimo, André. Maravilhoso. A Cusicanqui é uma socióloga boliviana indígena aimara. Ela testemunha essa dimensão sígnica ao verificar que as palavras, no horizonte dos países pós-colonizados, perdem sua capacidade de representação, de conexão entre o público e o privado. E ela fala mais, ela fala que elas explodem pulsionalmente, é o termo que ela usa, em violentos levantes, quando atingidas ou mobilizadas. E ela estuda, ela criou uma sociologia da imagem, ela fala, bom, como eu não posso confiar nas palavras, eu vou confiar nas imagens. Ela analisa imagens, ela não confia nas palavras nem nos documentos. E ela estudou um levante que aconteceu na Bolívia durante o processo de descolonização deles. Então, ela tem tem um livrinho super bacana que chama Victima, Victima. É um nome assim indígena, ela põe o título no nome indígena. E aí tem um subtítulo que me foge agora, mas que vocês encontram na internet, o livro. É da N-1 também. No colonialismo, cito a Cusicanqui, há uma função muito peculiar para as palavras. Elas não designam, mas encobrem. Desse modo, as palavras se converteram em um registro repleto de eufemismos que escondem a realidade ao invés de designá-la. A verdade para a psicanálise tem estrutura de ficção, a gente sabe, sendo sua imbricação o que constitui a realidade psíquica enquadrada pela fantasia. O que se opõe à ficção, à escrita pulsional da história no mundo da representação, é a imobilidade pulsional, que indica a presença da coisa no real sem representação. Então, a gente está falando de uma forma sintomática, precisa também. Por hora, o que eu peço que vocês guardem da teoria da Cusicanqui? A impossibilidade de associação ou de representação entre imagem e palavra, a redução da potência da verdade à imagem, e 3, a irrupção pulsional, quando se esbarra no que está soterrado. Esse modo de escrita, né, pulsional que a Silvia Cusicanqui constatou, ele é corroborado pela Rita Segato. Rita Segato é daí, né? Ela é argentina, mas viveu muitos anos, deu aula na UNB, aposentou há muito pouco tempo e lançou um livro maravilhoso, 8 ensaios sobre a colonialidade, que ela achou curioso, que só saiu quando ela foi embora, né, do Brasil. Ela hoje voltou para a Argentina. E lá eu tomo um dos textos dela que se chama O Édipo Negro. Ela também verifica essa dimensão sígnica encriptada, referente aqui ao racismo, que no Brasil ganha uma forma específica, segundo Munanga, como operação cognitiva e afetiva de expurgo, exclusão e violência, que não se exerce sobre outro povo, mas emana de uma estrutura alojada no interior do sujeito. Então, Munanga também sacou isso. Ele é sociólogo, ele é antropólogo, plantada na origem mesma de sua trajetória de emergência. Segato trabalha o duplo da maternidade brasileira na figura jurídica e biológica da mãe branca, de um lado, e de outro, da mãe de fato, a mãe preta, a babá. Uma dupla inscrição associada por ela a duas figuras da religião de matriz africana, Iemanjá, a mãe branca, e Oxum, a mãe negra. A ambivalência de afetos e o apagamento da história da escravização e a negação do lugar da babá, se vocês quiserem ler um pouco mais sobre isso, tem um livro que se chama Couro Imperial, da Anne McClintock. Anne McClintock. Salvo engano, é o capítulo 5, talvez seja o capítulo 4, em que ela conta a história do Freud com a babá dele. Sinteticamente, porque a gente não tem tanto tempo agora, ela vai dizer, Freud escreveu uma carta para o Fliess num dia dizendo, fui iniciado pela minha babá e foi ela quem me interditou e me introduziu à lei. Ao mesmo tempo, então, ela fez uma dupla função. E no dia seguinte, para não dizer no dia seguinte, acho que uma semana depois, ele escreve o primeiro texto sobre o Édipo, dizendo que a mãe desperta a sexualidade e o pai interdita. Ele simplesmente
forclui a babá, o Freud. E ela interpreta o Freud através de um sonho, em que o Freud muda o lugar dele com o lugar da babá. Ele tem o sonho, relata para o Fritz de uma maneira, e quando ele publica o sonho, ele está no lugar da babá. Então, tem vários elementos aí que, desde o nascimento da psicanálise, vão mostrando como que classe, gênero e raça não são alheios à experiência do inconsciente. A ambivalência de afetos para Rita Segato e o apagamento dessa história através do exercício da dupla função materna no Brasil, mãe e babá, é efeito de uma operação justamente, ela também concorda com a McClintock, de fora-inclusão da mãe negra pelo discurso branco oficial. Cito agora a Rita Segato. Arranca-se a mãe não branca e oculta-se sua possibilidade de inscrição, que ainda perdura, codificada e criptografada. Como sempre acontece na psique, ao contrabandear em seu lugar outra cena, que bloqueia definitivamente a possibilidade de resgate. Então, de Segato, eu queria que vocês guardassem a defesa pelo contrabando, de uma representação que se coloca no lugar de outra e que foi interditada, subtraída ou forcluída. Em recente entrevista que está online, da Rita Segato, ela fala, eu acho que a palavra forclusão da psicanálise não é a melhor para explicar esse processo, a gente tem que inventar outra. Eu acho que a cripta é o nome dessa operação. E o segundo ponto da Segato é o encriptamento do vivido sem possibilidade de ser resgatado. É preciso que eu diga para vocês que esse termo cripta, eu encontrei ele numa dupla que se chama Abraham e Torok, que vão tratar de um modo de defesa que eles verificam no congelamento da cripta, que impede o movimento de elaboração do luto, quando a experiência com o objeto perdido é uma experiência muito intensamente libidinal. Então, ele vai falar que esse desejo inconfessável, por exemplo, pode ser um desejo incestuoso, ele fica encriptado como um fantasma na transmissão intergeracional, gerando efeitos como um luto que não se realizou. Só que ele cria uma relação de homologia entre o objeto da realidade e o objeto inscrito como representação. E eu acho que o que a gente está propondo é uma iância, é uma descontinuidade entre os dois, mas é importante que eu diga a vocês que eu tirei daí o termo cripta, né, junto com as pensadoras decoloniais. Caminhando, então, para concluir sobre a cripta e pensar na clínica, hoje talvez não dê tempo de falar da insígnia, mas eu depois mando material para vocês. A evolução, diferenciação, fragmentação e supressão na composição das línguas em territórios coloniais foram violentamente compostas no mosaico complexo, com origens perdidas e laços construídos pelo estupro, pela invasão, pelo extrativismo e toda sorte de violência colonizadora. Como uma língua-mãe, a língua de gozo, guarda o som, que é sempre uma equivocidade, do que ressoa enquanto efeito de gozo do corpo a partir dessa interdição. Foi tentando responder essa pergunta, ou seja, como uma língua afeta o gozo do corpo, que eu entendi que é pela via da cripta. E aí isso vai trazer, em termos da clínica, isso vai trazer para a gente algumas orientações, digamos assim, né? Os efeitos do glotossídio é você matar uma língua. Eu não sei se vocês sabem, mas hoje no mundo, a cada mais ou menos 15 dias morre uma língua. A gente não está matando só gente, só bicho, só natureza, a gente também está matando cultura. É uma loucura, eu não sei se a gente virou isso, né, se a gente acredita que é isso. Eu acredito que a gente não é isso, mas a gente tem que lutar muito diariamente para descer esse pior. Os efeitos do glotossídio, da supressão da língua, cultura, família, economia, território físico, simbólico, deslocou radicalmente a possibilidade de um dizer que não fosse atravessado pela experiência da cripta. Então, essa violência precisa ser tratada clinicamente. Caminhando, então, para essa dimensão clínica, eu só vou falar uma coisinha antes, porque eu acho que essa experiência
da crípta, ela é efeito de uma lógica predicativa que a gente na clínica precisa aprender a ler. Deixa eu só ver que horas são. Peraí, são 9 horas, então eu vou até 9h10 mais ou menos, para a gente poder conversar. Por que eu digo que a gente precisa aprender a ler? Porque a lógica predicativa, eu aprendi isso no livro da Cristiane Ribeiro, que eu fui da banca dela, que aconteceu inclusive no terreiro de Candomblé, com a Muyandê, que é a mãe de santo dela. É uma mulher preta e psicanalista que trabalhou é hoje do Ocupação Psicanalítica. A Cristiane Ribeiro, ao discutir o racismo com Neuza Santos, escreveu um livro, Tornar-se Negro, Devir Sujeito, em que ela recupera do Célio Garcia a ideia da lógica predicativa em 3 pessoas. Ele é. Ele é um significante destinal que determina uma espécie é como se fosse uma espécie de determinação. Eu vou até citar a Cris Ribeiro. Alguns nomes cumprem a função de significantes destinais, no sentido de marcarem um tempo além da história, ou seja, o próprio predicado já é uma ameaça para quem o recebe, por marcar de forma antecipada um destino destrutivo. És preto, és mulher, és judeu. São modos, eu não vou dizer o és, porque o tu eu vou mudar. Ele é preto, ela é mulher, ele é judeu, porque a segunda pessoa tem diálogo. Quando você fala ele é, né, e você faz referência a um elemento que está fora do campo de... Esse sujeito está fora do campo de ação, é o ponto em que a gente objetaliza. Ele é escravo. Quando a gente faz esse tipo de nomeação, e esse tipo de nomeação vem, eu entendo, pela psicanálise lacaniana como S1, né, como significante mestre, por isso que no seminário 17, quando Lacan pluraliza os nomes do pai e diz o nome do pai é um S1, e eu acho que ali ele também dissolve um pouco o Édipo, ele está exatamente dizendo o Édipo é um dos nomes do pai, vocês lembram disso, que ele vai desenvolver no seminário RSI, né, como sendo os 3 nomes do pai freudiano, sintoma, a inibição e a angústia. Então, no seminário 17 é que ele vai pluralizar e vai dizer que o nome do pai é um S1, e os S1s variam, né, conforme as culturas. Então, a gente entende que não existe o universal do Édipo, né? Existe um modo de ler o gozo por essa lente, patriarcal, edípica, machista, né? Ela é uma forma de ler. Então, o S1, como o nome do pai, vai fazer um arranjo. O S1 como branquitude, complementa esse arranjo. O S1 como riqueza, como império, a gente vai começando a entender como que o S1 vai agenciando e localizando uma condensação de gozo. S1, punção de A, mostra como que o significante mestre adestra todas as formas de gozo passíveis de serem ocupadas por um corpo num determinado discurso. Se o teu corpo está fora do S1 punção de A, você goza fora da norma. Você é abjeto, você é eliminável, você é explorável, e assim se justifica aquilo que é genuinamente humano, a pulsão de morte. Você tem sobre qual corpo verter o teu pior. Mas eu nem vou entrar nessa abertura, que é uma discussão que eu faço com Unheimlich e com sujeito suposto suspeito, né, lá no livro. Eu vou voltar e trazer vocês agora para a segunda forma de predicação. Então, essa forma de predicação, eu vou ler aqui a Cristiane Ribeiro, é a nomeação em terceira pessoa, que se refere à forma mais devastadora, aquela que massifica e que, mais do que discriminar, pode decretar um destino funesto, uma sentença de extermínio, na medida em que apaga, sob um predicado arbitrário, qualquer expressão das singularidades. Por exemplo, um tiro policial no adolescente negro. É isso. Ou um corpo escravizado, ou um feminicídio. É mulher, posso matar, é minha. Né? Então, ela é
Se vocês estão me entendendo bem, não existe possibilidade de dialetização ou de diálogo, porque o sujeito está objetalizado no meu discurso, no meu plano na minha predicação, né? Não vamos confundir o discurso lacaniano aqui. Ele é. Eu acho que a cripta é feito daí, mas eu vou voltar a explicar o segundo nível da predicação, que é o tu és. A nomeação em segunda pessoa descreve a nomeação pelo grande outro, que a gente tem como exemplo as classificações, os diagnósticos, a gente tem as legislações, adolescente, autor de ato infracional. Tu és. Isso designa uma posição, mas o sujeito pode dizer, não sou, eu não, estou fora, né? Me inclua fora dessa, como dizem os adolescentes, né? E aí, o tu és está referido a essa forma de moldar as pessoas. Peraí. Mas no tu és, eu estou diante do sujeito. Há uma possibilidade dialógica e dialética. Vocês já devem ter lido Fanon, né? Eu estou entendendo que é um grupo interessado nas questões coloniais. E o Fanon, ele vai dizer exatamente disso. Ele vai perguntar se existe essa possibilidade dialética. E existe um livro, se vocês quiserem aprofundar nisso, que se chama Hegel e o Haiti. Muito bom, está online na internet traduzido. Ele tem para comprar também, mas ele tem online. Em que a Susan, o sobrenome dela, tipo MacBross, me fugiu o nome dela agora. É Susan, é um nome assim, tipo MacBross, mas me foge o nome. Hegel e o Haiti. Ela vai dizer justamente disso. Existe uma dimensão congelada, uma dimensão não dialetizável. Não é que não haja solução para isso, mas eu acho que tem que interferir no outro da cultura. Não adianta você escutar só o sujeito. No nível do tu é, sim. No nível da nomeação pelo outro, a gente trata disso habitualmente na clínica. Mas eu acho que a gente não tem sofisticado a nossa escuta o suficiente para entender. E eu vou dar um exemplo para caminhar para a conclusão, mas só para concluir, mas eu só vou antes explicar o eu sou, para mostrar essa diferença. Do ele é, ou ela é, para o tu és e o eu sou. O eu sou é a nomeação em primeira pessoa, onde o sujeito se autoriza a falar de si mesmo, arcando com as responsabilidades implicadas nessa operação. Então, a gente entende que existe uma possibilidade, sim, de resposta do sujeito e que a clínica ela vai precisar atravessar, aqui era só para pensar a geopolítica, né? Ela vai precisar começar a pensar nesses diferentes níveis. Eu vou pegar esse aqui que está um pouquinho mais resumidinho. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Ah, se aumenta. Se aumenta, cobra. Estão vendo? Dá para vocês verem direitinho? Que são o quê, né, esses elementos que eu trago para a clínica? Existe um indígena, na verdade ele é um mestiço, chama Métis, no Canadá. É um indígena que se chama Wapenmukwa, que diz que se a castração é universal, para os seres falantes, a ordem simbólica ela é específica à sua geopolítica. E a linguagem de quem opera a castração, portanto, importa, especialmente nos contextos coloniais. A Cristiane Matozin, que é outra Cristiane, fez um doutorado sobre o Joyce, mostrando essa dimensão colonial em Joyce. Vários dos elementos que a gente discute como sendo elementos de estabilização da psicose do Joyce, não estou nem discutindo se ele é psicótico ou não, são elementos contracoloniais. O banquinho, que era usado para os militantes denunciarem os excessos do Império Britânico. O Santom Rule, que é o Home Rule, que é o precursor do IRA, que é aquele grande exército que lutou contra a colonização britânica. Foram 800 anos de colonização britânica na Irlanda. Então, todos esses elementos estão no trabalho presentes no trabalho que Joyce faz com a linguagem, mas mais do que isso, ele fissura de dentro. Ele abre a cripta da língua inglesa quando ele introduz 80 línguas mortas. Ele trabalha com cerca de 8 dezenas de línguas mortas na escrita que ele faz dentro do inglês.
Então, de dentro da língua inglesa, que é a língua do colonizador, Joyce inocula mais de 80 línguas mortas. Isso não é pouca coisa para um trabalho que denuncia a colonização. E esse arcabouço simbólico é em cober irlandês, o gaélico é a grande língua, né, que restou, é marcado como uma espécie de um inconsciente que é imposto pela língua inglesa e que molda as reações defensivas de cada um irlandês como a gente. Né? No Brasil, a gente, das 400 línguas, a gente guarda matrizes de poucos povos originários, especialmente as línguas tupi e macro-G, dos indígenas, e as línguas bantas do grupo Guibé e Yorubá, que são as de matrizes africanas de maior incidência da língua portuguesa no Brasil. Tem uma cidade no norte que fala que é bilíngue. Não sei se vocês sabem disso. Lá, as crianças são alfabetizadas numa língua indígena e na língua portuguesa. Não é na língua inglesa e na língua portuguesa. Né? É na língua indígena. Me fugiu o nome dela agora. É um nome que parece gato, mas me fugiu agora. Então, para concluir, como me parece cada vez mais evidente que não dá para a gente virar as costas para tudo isso, me parece que a gente precisa localizar o índice de gozo de cada sujeito, como é que cada sujeito tem o seu corpo e o seu gozo apenso aos S1s da cultura, porque esses S1s moldam o limite com que o super-eu vai legislar sobre o gozo desses sujeitos, e eu falei que ia terminar com a história de uma clínica do meu consultório particular e fechar, né, com o quilombo. Eu recebo uma senhora no estado depressivo grave, já quase com 80 anos, e muito deprimida, muito mal. E eu vou tentando escutá-la, entender, né, o que está acontecendo. Ela fala, eu queria ir para um psiquiatra, mas minha filha falou para eu ir para uma psicóloga, então eu achei você, ela me indicou você, blá, blá, blá. E eu digo, bom, o que se passa? Ela fala, eu quero tomar remédio, eu não aguento mais, eu não sei lidar com a internet, eu não sei mexer com isso, eu não sei mexer com aquilo, eu não dirijo mais, blá, blá, blá. Aí eu falo, pô, me conta a sua história, como é que você chegou a esse ponto? Ela foi uma mulher super bem-sucedida, chegou no auge da sua carreira, é uma carreira da época dela, muito bem-sucedida, uma pessoa financeiramente muito bem. O marido começou agora a ter algumas sequelas neurológicas, dentro da própria casa dela, ela é muito humilhada, como se fosse uma mulher resta, que não serve mais para nada, e conversa vai, conversa bem, eu falo, poxa, mas isso vem até de dentro da sua casa? Ela fala, não de todas, ela estava falando das filhas, ela fala, não de todas, minha netinha é muito bacana, porque ela não aceita as coisas, e ela nem deixa a mãe dela falar comigo como a mãe dela fala, eu falo, "Ai, por quê, né?" E ela fala assim, ela fala que é porque ela é feminista. Eu falo, então as feministas fogem à regra na sua família. Ela fala, nunca tinha pensado nisso. Falei, bom, então não tem só um jeito. E me conta como é que é essa história de ser feminista? Como é que as feministas são? Que eu vejo ali quando ela fala, nunca pensei nisso? Toquei o inconsciente, o texto da negativa é isso, e ela começa a localizar uma série de situações em que a reprodução patriarcal e machista sobre a vida dela foram produzindo um desvalor, um não valor, um subvalor, dela como mulher. Quando ela perde o emprego, né, quando ela deixa o mundo público e se volta muito para o mundo privado, ela reencontra uma cena infantil, que era, obviamente, né, é, marcada no inconsciente dela pela experiência com a mãe, que a humilhava muito, mas que é uma recidiva de um modelo patriarcal, que ela vai reencontrar. Então, é assim que eu tenho entendido que localizar o índice de gozo no discurso permite localizar o sujeito na sua língua-mãe de gozo domesticada, parasitada pelo significante e pela linguagem, orquestrada pelo discurso. Então, escrever essa memória inexistente através da história traumática de cada fala-ser muda no consultório privado a história de cada sujeito.
mas a gente também interfere no público, na universidade, nos espaços de formação, como Silvia estava colocando, mesmo nos quilombos. E quando esse diagnóstico da esquizofrenia é dado para essa mulher, que é o alvo da nossa, digamos, da nossa intervenção, a gente vê esses 3 eixos aparecendo ali. Primeiro, né, no primeiro eixo, ao longo da intervenção clínica psicanalítica realizada com conversações psicanalíticas e o quilombo e atendimento individual, essa mulher é acusada, como a sua mãe também tivera sido, de ser a responsável pelos desgostos que todo o quilombo está passando e que ia matar a atual matriarca. Ela reencenava, no nível do quilombo, uma espécie de destino, que era de ser a rebelde, né, que a mãe houvera sido, e que matou a matriarca e que não encontrou uma sucessão. Então, essa pessoa, essa mulher, que precisava de atendimento clínico por uso abusivo de álcool e outras drogas, foi diagnosticada de esquizofrenia, e no momento em que ela volta de uma internação, e ela começa então a participar do grupo, ela fala: esquizofrênicas são todas as mulheres desse quilombo. A minha mãe foi diagnosticada de esquizofrenia, a mãe dela foi diagnosticada de esquizofrenia, porque eles não suportam porque a gente fala. A gente é a parte da família que fala. E as coisas aqui estão muito desiguais, e desata a falar. Então a gente entende que, num nível, ela traz um fantasma que estava congelado sobre a pessoa dela em relação a esse luto. Mas no segundo eixo, o diagnóstico, como no passado foram diagnosticadas sua avó, sua tia-avó, ela associa, então, esse passado como um pacto transgeracional de silêncio dessas mulheres, que quando irrompe, emergem linhas de afeto, ciúme, ressentimento, raiva, muito explosivos, e permite esse trabalho transgeracional do luto e de uma nova escrita de pertencimento simbólico. Mas é no terceiro nível do... Então, a gente tem o nível do eu sou, esquizofrênica, que estava alienado à imagem da mãe, e ela pôde se afirmar de outra maneira. O tu és, esquizofrênica, e sendo esquizofrênica, guarda esse silêncio. E o ela é, porque o ela é, como índice do mal-estar colonial, ela enuncia a reincidência da violência neocolonial. Quando esses quilombolas foram ameaçados legalmente de perder suas terras, invadidos pela polícia, a cena violenta das viaturas encurralando os moradores atualiza, repete e congela, até então sem tradução, um passado imemorial de expropriação, modelado pela colonização e pela exploração que caracterizou a ocupação de terras brasileiras. Pindorama. Essa é uma cena traumática congelada e atualizada que finalmente pôde ganhar movimento pulsional. Então, a gente vê o significante agindo nos 3 níveis da nomeação. A alienação subjetiva dela, da qual ela pode se separar nesse processo identificatório com a mãe. Ela, ao mesmo tempo, denuncia essa dimensão transgeracional de um silêncio sobre a morte da matriarca, que recaía sobre o corpo dela, que era o tu és, e o né, tu és maldita, e o terceiro nível, que eles são a favela, eles são a herança escravocrata, que, de uma certa maneira, a história que foi sendo reescrita ganha nela um índice. Então, o que eu estou querendo dizer é que, claro, que num quilombo os efeitos serão outros em relação ao consultório privado, mas distinguir esses distintos níveis permite que a gente trabalhe na clínica de uma maneira um pouco mais advertida, né? Ou como a gente pode pensar de uma maneira decolonial, ou um nome que a gente, né, queira dar, eu prefiro dizer de uma maneira bem psicanalítica. A gente pode ser psicanalista sendo bem psicanalítico, né, e nada além disso, porque está tudo aí desde sempre na nossa mão. A gente só não olhou do sul para o norte global, né? A gente reproduziu o norte e encontrou coisa boa, né? A gente não abre mão também do que a gente aprendeu e que funciona na clínica, mas não dá mais, né, para ficar só com isso. Um pouco é isso que eu planejei para conversar com vocês, ver se faz sentido, se a clínica de vocês também
né, coisas desse tipo aparecem, acontecem. Vamos compartilhar um pouco a experiência. Obrigada, Silvia, e a vocês todos. Nossa, Andréia, a gente aqui te agradece tremendamente, assim, acho que se abre tantas janelas, assim, e quando você toma frente com esse conceito de uma certa impossibilidade sígnica, que eu acho que isso é muito elucidativo, assim, do ponto de vista desse apagamento, né, do que acontece entre aquilo que constitui o sujeito, né, entre como o significante é o que representa o sujeito para outro significante. Acho que nessa seta aí, acho que a cripta fica um pouco aí, exatamente no lugar do sujeito, onde o sujeito encriptado, que não tem uma insígnia, um signo, um significante, o qual possa ser acolhido fora desses que já estão impostos, né, pelo modelo patriarcal, branco, cis, etc., né, supernormativo. Então, assim, para mim, né, é um fervilhamento de ideias, e eu acho que você tem uma capacidade eloquente de elucidar tanta coisa que vou abrir para a galera aí, que tem muita gente querendo falar. Muito obrigada. Eu que agradeço, vamos conversar. Experiências, né? Não precisa ser só pergunta. Oi, Alba. Oi, querida, muito obrigada pela tua apresentação, realmente interessantíssima. E muito, eu queria te elogiar, né, pela tua produção teórica. Eu acho que isso é muito interessante, em função de que você pega a Freud, pega Lacan, e você se autoriza essa produção. Então, eu acho que isso é muito rico para nós, né? Em função disso que a gente espera de uma psicanálise viva, né? Independentemente de que eu possa concordar ou não com a tua teoria, né? Que eu acho que é isso que é interessante. E tem várias coisas que você falou. Bom, você utiliza a palavra tradução, né? Isso é meu campo. E eu fiquei pensando em... Tô atravessada agora pela leitura de Édouard Glissant, que é um autor antiliano, que, que, enfim, vou colocar para você, quando tiver um tempinho, dar uma olhadinha, que ele tem uma concepção de tradução que eu acho muito interessante para a gente pensar. E quando você fala dessa carta 52, adorei, você fala da carta 52, porque ali tem essa coisa que Freud chama os trilhamentos, né? Digamos, é aí que aparece essa ideia dos trilhamentos. E você mencionou, né, nessa tradução, e nesse trilhamento, que haveria o antigo, o novo, né? E a falha, né? Aquilo que não vai passar. Você chamou de perda, mas eu gosto de pensar isso como aquilo que vai capengar mesmo, a falha. E aí, pensando nessa ideia da cripta, né? Como pensei assim, você me fez pensar justamente nesse processo de tradução, onde vem o antigo, onde pode se instalar o novo, e onde há sempre uma perda. Por que eu digo isso? Porque eu não consigo tirar da minha cabeça que uma ideia, eu acho que no seminário 20, quando Lacan fala de C1, ele fala de enxame. Então, aí o enxame não é uma coisa que se disse, é como se fossem muitas vozes, são muitas vozes, né, que estão ali nesse enxame. Então, uma das coisas que a gente vem trabalhando nesse grupo é justamente a possibilidade
da psicanálise de permitir um espaço para que se construa esse testemunho. Justamente para que esse um apareça aí. Então, vamos ver quantas vozes, se ele tem, o que que ele diz, como que ele aparece. Eu acho, assim, numa posição bem de entender a psicanálise no seu limite, né? Que eu acho que é uma forma ética, né? De entender a psicanálise, que ela tem um limite. É justamente esse poder construir essas histórias, né? Para ver se alguma coisa nova surge ali em função essa coragem, essa cena que quando você fala, né, dessa entrada, que eles dizem, nossa, que psicólogo sou, não prestou, e você, mesmo assim eu vou. Eu acho isso, a primeira vez que eu te ouvi falando, eu achei muito bonito isso. Você, tudo bem, né? Você poderia ter recuado, você diz, não, mas eu vou, então tá, beleza. Porque do ponto de vista dessa escuta que você se permite fazer, né? Daquilo que a gente antes não escutava, porque eu acho que a nossa branquitude, reconhecer a nossa branquitude é abrir os nossos ouvidos a essas coisas que a gente não se permitia escutar, né? É quebrar um pouco esses silêncios. E nesse ponto, eu acho super interessante quando você traz, né, esses relatos. Esses relatos podem sair desse lugar que eu sempre penso assim, do ponto de vista do sofrimento. Eu sou uma merda, mas pelo menos sou alguma coisa. Percebe? Então, é como então tá, beleza, mas vamos ver. Mas será mesmo? Né? Será mesmo? Esse abrir, né? Esse quebrar, né? Aquilo que estava encriptado ali, nesse eu sou uma merda. Não sei exatamente o que que é isso, mas pelo menos sou alguma coisa. Nesses predicados que vão surgindo, né? E a pessoa vai, enfim, construindo esse testemunho de, 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 de um poder, além de ser, estar também, e sendo, né? Esse sendo que aparece aí. É bom, muito obrigada, realmente muito lindo, muito interessante, e parabéns pela tua produção teórica, que é maravilhosa. Eu que agradeço, Alba. A gente escuta um pouquinho mais, Silvia, e depois eu reajo, pode ser? Que eu vi que Quem é que... Eu não consigo ler seu nome. Isa, Thaisa. Tá o nome... Tá, vamos... é porque Pode ser tem um assim, H Silvia? aí. Isso, eu vi. É, Tá. Então vamos lá, tá? assim, muita coisa. Eu fiquei, assim, realmente minha cabeça não parou um minuto, assim, na sua fala. Muito boa mesmo, queria agradecer. Mas acho que o que mais me capturou de tudo, assim, que eu achei fundamental, importantíssimo, é essa sacada, assim, que você vai trabalhando também a partir de vários autores, que é essa ideia de que, tudo bem, a psicanálise nos mostrou que a linguagem, inclusive o efeito daquilo que não é dito, às vezes tem mais força de determinação do que o que é dito, né? Sabendo disso, o que a gente faz com esses processos de violência que são sustentados e atravessados pela linguagem, né? E aí você fala dessa diferença que, para mim, ela esclareceu muita coisa, assim, foi bem importante pensar isso, que é justamente esse lugar de, mesmo a psicanálise num contexto europeu, notando essas tensões na própria relação que a linguagem tem com ela mesma, né? Não vai ser com os predicados produzidos numa certa região que a gente vai encontrar um certo horizonte de violência global. E aí, por que que eu estou dizendo isso?
porque nas últimas discussões que a gente tem feito na Pola, um movimento, acho que muito natural também que faz parte, foi se perguntar assim, o que que Lacan diz sobre o racismo, né? E tudo bem, ele até disse algo importante sobre o racismo, né? Inclusive colocando que isso seria um tema importante no futuro. Mas o que me parece interessante é que esses predicados mais correntes, eles não dão conta dessa violência que é justamente daquilo que fica silenciado, né? Justamente daquilo que fica sufocado e que não vai encontrar no vocabulário corrente, e aí se a gente for pensar o efeito da colonização nas línguas, matando as línguas originárias e produzindo ali alguma coisa que precisa ser escutada, né? Essa ideia de que a produção conceitual com essas ferramentas que a gente tem para produzir esse texto que só pode sair daqui e não de lá, né? Isso me pareceu muito importante, né? Então, parece uma virada interessante que é pensar a teoria naquilo que ela pode produzir, né? E não naquilo que ela já determinou. Então, assim, muito interessante. Várias outras coisas também vieram que eu queria falar, mas senão vou encerrar por aqui para o pessoal também poder falar. Mas queria te agradecer muito por ter compartilhado. Foi muito enriquecedor. Obrigada. Vamos mais a Tainá, e aí eu reajo? Ou se alguém mais quiser falar também, né? Bem, quero agradecer muito, André, a tua contribuição. Acho que é muito bom poder te ouvir com mais tempo, né? Lá no GPF foi mais curto, né? Então deu para, enfim, entrar um pouco mais aí, né? Nessa reflexão. E também fiquei pensando muitas coisas, mas o que ficou muito forte para mim é o que você diz logo ali no começo, né? Afirmando que essa psicanálise é só a psicanálise, né? Não é uma psicanálise de exceção, não é uma psicanálise política, não é uma psicanálise toda, porque toda psicanálise é política, todo analista precisa estar situado. E eu acho que isso diz de quando a gente pensa, né, uma psicanálise, essa posição do analista ou da teoria, eu acho que a gente precisa conversar também sobre uma psicanálise mal posicionada, né? Então, o que que é uma psicanálise mal posicionada, geopoliticamente, né? E aí, uma pergunta, e essa talvez seja um detalhe, mas é por desconhecimento mesmo, né? Acho que a gente está começando aqui nossa jornada, nossas leituras, e da última vez a gente recebeu o Erivelton, que, né, foi quem te trouxe para o lançamento também, e ele começou falando desse significante que a gente escolheu para nomear o grupo, né, descolonizar a psicanálise. E ele traz essa ideia de que descolonizar, tal qual psicanalizar, educar e governar, são tarefas impossíveis, né? E quando você traz, por exemplo, né, isso que você viveu e testemunhou e ali no Quilombo, né, que é essa cena onde chega a polícia, né, para despejar essas pessoas que moram ali há décadas, pelo menos, né, e o quanto isso atualiza a colonialidade, né, o quanto isso mostra que é só uma continuidade e o quão atual é o colonial, né, a lógica colonial. Eu fiquei com essa questão de, ali no título, né? Por que o pós-colonial? O que que esse pós marca? É pós o quê, né? Reajo? Tem mais alguém? Vamos conversando, né? Vou, Silvia. Tá. Vou começar com a Tainá e volto com a Thaisa e a Alba na conversa.
Essa questão do termo, ela tem uma parte muito acadêmica que eu não acho que é a que interessa mais, né? Existe uma coisa meio... A universidade ela tem um lado meio narcísico, às vezes, que é um pouco cansativo. É des ou é de, porque é galicismo, vai decolonizar, mas usa um termo que é afrancesado. Eu acho que tem uma construção, Tainá, que é como que a gente opera com isso que ficou dos processos, do avanço imperial, né? E com a psicanálise a gente tem uma mega ferramenta. Existem alguns consensos e muito mais dissensos sobre esses termos. Mas se você, como que eu entendo, né? Quando a gente fala de uma descolonização, ela é uma descolonização política, na minha cabeça, né, do que eu fui lendo. E quando você age contra-colonialmente, você está visando emancipação, né? Você está visando processos emancipatórios em colônias. Quando elas são libertadas, quando a independência em relação ao império acontece, aí você entra no período pós-colonial. Só que esse pós, ele, mesmo que ele seja uma temporalidade lógica depois da independência, você não rompe com os processos. Existem, né, os estudos sobre a neocolonialidade, os novos modos de colonização, especialmente com o avanço neoliberal na economia. Então, você pode usar esses termos de anti, pós, contra, des ou de colonizar de muitas maneiras. Tem até uma feminista que fala uma coisa muito interessante, mas me fugiu agora, que o Nego Bispo também falava, tinha toda uma construção sobre o termo. O que eu acho legal é fazer uma certa cartografia do campo. A gente tem estudos pós-coloniais, que são mais conhecidos como estudos da subalternidade, dos indianos, do Said, não lembro se naquele dia a gente conversou disso lá em São Paulo, e da Spivak, né? Tem o grupo do modo colonial de poder, que são os latino-americanos, Quirrano, Brás Fogel, Maldonado Torres, Santiago Castro Gomes, e aí vem a mulherada feminista e fala, olha, vocês falaram do modo colonial de poder, de ser e de saber, mas não falaram do gênero, vocês naturalizaram, biologizaram, reduziram o gênero ao biológico. Aí tem a Lugones, Anzaldu, a própria Silvia Kuzikank, que vão detonar o modo colonial de poder, outras vão acrescentar a colonialidade de gênero, né, como a Lugones. E existe uma matriz de estudos de indígenas, que tem o Pele Negra, Máscaras Vermelhas, do Sean Kutter, tem um boliviano que... Reinaldo, acho que se chama Reinaldo... Castro Ele Gomes? Não, o Castro Gomes é do modo colonial de poder, é o que discutia Libres del Punto Cero. A tese do Santiago Castro Gomes é de que não é possível que haja um olhar que tudo vê menos a si mesmo. Então, quando Descartes inventou esse ponto zero, ele inventou um ponto arrogante, em que ele não se inclui. E por isso ele cria a verdade. Ao olhar, sem ser olhado, ele inventa o que ele quer. Ele cria o ponto zero. Não, é o El Rason e El Índio. Não, esse cara não está traduzido no Brasil. A Kuzikan que usa ele. Eu consegui comprar El Rason e El Índio, mas o mais importante dele eu não consegui nem em espanhol, não consegui nem em sebo. Me foge o nome agora. Ele é um precursor dos estudos, e no Brasil a gente tem um pouco perspectivismo ameríndio, mas que não está nesse rol. Ele é pós-colonial, mas ele não está exatamente, ele não se insere nessa tradição de pensamento da antropologia. O que eu acho legal, então, para concluir, Tainá, é, é, é que quando a gente consegue eleger os pares, né, para discutir e fazer a chave com a psicanálise virar, eles viram bons parceiros, quaisquer um deles, né?
uns estudos vão cair no hibridismo, outros vão cair nos binarismos, outros vão cair nos estados de exceção. Então, a gente tem grandes lógicas de pensamento. O que eu tenho feito um esforço muito grande, né, que eu vejo que muita gente participa dele, obviamente, né, não sou eu sozinha, aqui no Psilax nós somos umas 100 pessoas fazendo isso juntos, é pensar com a psicanálise. Colocar a psicanálise, a gente tem uma ferramenta, nosso ferramental, nossa caixa de ferramentas, ela é tão rica, que a filosofia pega, as teorias críticas pegam, os feministas pegam, o movimento, porque é rico. É rico. O que a psicanálise faz? A psicanálise é uma teoria da transformação, a gente quer saber como é que a gente muda uma coisa para outra, um estado para outro. Então, a gente está nisso há um século, né? Por isso, caminhando, então, vou falar primeiro com a Alba, daqui a pouco eu volto, Thaisa, para conversar com você. Por isso que eu acho que é bacana e importante pensar que essa ferramenta que a psicanálise tem, Alba, quando você fala, né, que eu vou lá na carta, quer dizer, um texto pré-psicanalítico, entre aspas, né, lá na carta 52, vou no seminário 7, seminário 16, seminário 17, porque eu não participo da ideia de que a gente vai jogar tudo fora, né, que a psicanálise não tem o seu lugar ou a sua função. Eu penso que existem equívocos que foram ditos, mas que a teoria e a clínica psicanalíticas, a potência de transformação que elas permitem, é de uma exuberância que, se a gente volta com cuidado e alerta, né, se a gente volta posicionado para relermos, regrifarmos. Eu até tenho pegado aquelas traduções novas para regrifar, porque eu falo, não vou ler, porque os grifos que eu tenho são muito antigos, eu não quero os meus grifos, eu não quero ler o texto mais do mesmo jeito. Então, às vezes, eu pego os novos, eu até baixo da internet, o e-book, né, do Kindle, e vou fazendo marcação. Eu não quero saber como é que eu marquei, quero saber o que agora esse texto, ele me surpreende como. O que tinha lá que eu não via? Tanto positiva quanto criticamente, obviamente, né? Então, eu concordo com você que tem algo de uma prática, e você fala, Alba, de pontos muito relevantes dos trilhamentos, dos fueros, né? Que são aquilo que vai conservando algo, e aquilo que o significante nunca alcança, né? Existe o que você fala e não alcança a coisa, mas existe, ao falar, o impossível no próprio ato de fala. Então, o que a gente faz com isso, né? A gente opera exatamente a partir daí, né? Então, acho que você localiza pontos assim muito ricos desse processo, a impressão, a transcrição, a retranscrição. Eu li o Glissant, mas eu não estou me recuperando aqui de memória o que ele fala da tradução. Eu vou voltar a ele, obrigada pela lembrança. Eu li há muito tempo, no início, quando a gente começou aqui em 2015, 14, eu acho, a gente leu o Glissant. Mas vou até voltar a ele, eu devo ter algumas notas, mas eu não saberia agora reagir, eu não me lembro o que é exatamente que ele traz, mas com a ideia do enxame, que está no Seminário 20, eu acho que tem algo muito legal, porque então, o Freud, no livro do Sujeito Suposto Suspeito, eu vou discutindo com o Freud, e é muito bacana, porque no Construções em Análise, o Freud vai falar assim, tem algumas linhas muito claras, que quando você toca o recalque, elas emergem, né? E os significantes, aqueles momentos em que a gente faz uma marcação e o sujeito lembra de um montão de coisa. Eu com a minha mãe e minha irmã, lembrei agora, nossa, quanto tempo, e vem aquele, né? Aquela série de associações inconscientes. Mas o Freud fala uma coisa muito interessante, ele fala assim, mas existem pedaços no inconsciente que estão soltos. Eu acho que tem a ver com esses S1s, essence, né? Esse enxame de significantes que nem todos vão produzir significação, né? Nem todos vão ser passíveis de serem traduzidos, né? Ou entrar no campo significante ou da linguagem.
E como você mesma, ao recuperar, deve se lembrar, ali tem a potência da pulsão de morte, que não é só destruição, né? A potência da pulsão de morte é também, quando liberada, poder se ligar a qualquer coisa nova. Então, quando essa mulher, né, pode se haver com o que representa essa estrutura, e eu nem diria só ela, mas todo o coletivo quilombola pode se nomear quilombola, tem algo aí muito novo que se escreve no corpo de cada um deles. Então, eu achei de uma preciosidade, Alba. Obrigada, eu vou voltar ao Glissant. Obrigada pela sua lembrança. E seus desdobramentos, que eu acho que você ainda falou coisas que eu também não tinha falado, então sigo do teu lado. E, Thaisa, eu vou até voltar. Eu nem sei se existe, sabe, Tainá, uma psicanálise mal posicionada. Eu acho que existe a psicanálise, ponto. Daí nós vamos fazendo cada um o uso que dá para fazer, né, dela. Porque no rigor da clínica, nem é o da teoria, no da clínica, é que a gente encontra esse efeito, né, sujeito, e é passível, né? Está na mão da gente fazer isso. Então, eu diria que assim, vão perspectivar bem, né? Em vez de posicionar mal. É, porque senão fica parecendo que tem uma psicanálise boa e uma psicanálise ruim, vamos dizer assim, né? E, e é o que a gente vê. A gente vai fazer muitos usos, né? E da psicanálise. Mas aí, Thaís, o que eu fiquei pensando quando você recupera o não dito e o lugar dos predicados, que vão produzindo formas diferentes de interdições e de não ditos, eu acho que é isso que, na minha clínica, que eu posso trazer de testemunho para compartilhar com vocês, eu não estava atenta. Para mim era tudo uma coisa só. Eu não tinha essa sutileza do ela é e do tu és. E isso mudou muito isso dessa paciente, né? Que ela então começa a investigar o que é o feminismo. É muito legal. É claro que ela não caiu no remédio, ela deu a volta, né? Ela agora não aceita qualquer coisa. Ela chega e fala assim: estou de parabéns. Vou te contar o que eu fiz essa semana. É muito bacana assim, né, o campo transferencial. E, e aí eu penso que tem o que me interroga muito, e que eu estou, né, por isso eu trago a prova e tento discutir sempre que sou convidada, é que para mim é muito visível o que é do sujeito, né, quando ele recalca uma experiência, quando emerge uma dimensão traumática infantil que estava escrita, mas não estava acessível. Mas quando a interdição é externa, né, como um paciente meu que disse, eu saio de moletom para comprar um sanduíche, é, é um homem negro, é inevitável que alguém me pare e fale assim, você trabalha para o Uber? Você faz entrega? Você que veio pegar, ou ele vai comprar, né, vai no McDonald's, por exemplo. Ele chega e fala, veio pegar, a atendente fala, é Uber? Sobre isso, como que a gente vai operar na clínica, que é o ele é. É o ele é. Esse exemplo que eu dou com essa senhora me mostra como que eu lido, né, com a questão do feminismo e do etarismo, que eram duas avenidas se cruzando na vida dela, né, o etarismo e o machismo, ou patriarcado, né, que ainda tinha ali uma herança no modo de funcionar da família. Mas não é evidente. Não é evidente como que, por exemplo, com o racismo, como que a gente cria ferramenta. Eu tenho um caso clínico muito lindo, eu amo, né, os casos clínicos. Uma vez um amigo meu falou, você não pode amar seus casos clínicos. Eu falei, quem falou isso? Tipo isso, sabe? Quem que falou o Lacan falou isso? Foi a Thaisa? Ou foi a Tainá? Que falou assim, e a gente vai ver se o Lacan falou isso. Foi uma de vocês duas, não foi? É, Ah, sobre o racismo, né? Lacan Uhum, falou sim. isso, né? Uhum. Hoje em dia eu penso, deixa eu ver o que que eu vou pensar, né, do que está ali. Fiz esse para casa. A gente tem um livro que eu indico para vocês também, é um e-book gratuito, que organizei com vários colegas, pretos e brancos, né, mulheres e homens, que se chama Cicatrizes da Escravização. Ele é
editora da Federal do Espírito Santo. Ali eu fiz o meu artigo é toda a revisão, o que que o Lacan falou, o que que Freud, onde é que está o racismo, né? Mas eu dou uma brasileirada, digamos assim, uma pimentada na conversa. Então, Cicatrizes da Escravização é bom porque ele é gratuito e foi fruto de 2 anos de pesquisa sobre a escravização no Brasil. Então, tem sociólogo, tem historiador, tem acho que uma pessoa do direito, e vários psicanalistas. Foi o fruto desses 2 anos da gente só lendo. Éramos um grupo de psicanálise que a gente convidou várias pessoas para a gente ler sobre a escravização no Brasil. Minha história começou ali, antes mesmo da ocupação psicanalítica. E aí, esse caso, esse sujeito, ele tinha um compromisso moral, não era ética do desejo, era um compromisso superegóico e moral. Ele vinha de uma região favelizada, né, de uma comunidade, e ele estava chegando muito no centro da cidade, no centro financeiro, no centro do poder, e para ele era muito difícil se autorizar, né, porque como jovem negro da periferia, tinha um lugar ele é da periferia, então ele tinha um lugar, esse significante destinal, né, circunscrevia até onde ele podia ir. E foi muito bonito que foi em torno de um significante, dizia assim, porque se eu for, eu tenho que levar, ele usava uma expressão muito própria, mas ele dizia, não vou falar, mas ele dizia assim, eu tenho que levar minha turma junto, né? Porque ele vinha de todo esse trabalho social, na área dele, ele trabalhava com essa parte social e tudo, e ele falava, eu sou uma ponte, eu sou uma ponte, eu sou uma ponte. Aí eu falava, caramba, se você continuar sendo uma ponte, você não vai conseguir levar teu povo muito adiante, porque você vai estar sempre parado no mesmo lugar. E aquilo fez assim, abriu a condição do ele e fazia ele ficar paralisado, sentado na ponte, ele só podia dar passagem. Eu falava, olha, vai ser ruim, vai dar ruim. Assim, eu falava de um jeito mais psicanalítico, assim, no dia lá, eu nem sei exatamente como é que eu falei, mas com vocês eu posso dizer assim, vai dar muito ruim se você ficar parado aí. Vai dar ruim para você, vai dar ruim para os seus, e vai dar ruim para a história do Brasil. Se você está conseguindo ir avante e alavanca. Eu ainda brinquei com ele, falei, o que você pode ser ao invés de ponte? Ele deu uma gargalhada, ele falou, eu nunca tinha pensado, nisso, me ajuda muito, que eu falo, toquei alguma coisa no inconsciente. Porque, ao mesmo tempo, a gente não vai conseguir derrubar o racismo na clínica, do 1 a 1, mas a gente consegue fazer uma operação de subversão. Enquanto isso, a gente está lá no quilombo, a gente está na universidade, a gente está aqui derrubando, chutando a porta, de outras maneiras, né, digamos assim. Eu tenho uma turma que fala assim, nós temos que queimar o parquinho. Então, nós estamos queimando o parquinho de outra maneira, né? Eu falei, mas eu não sei queimar parquinho, eu acho muito triste queimar parquinho, porque fica um montão de gente sem parquinho. Mas eu entendo, né, obviamente, a metáfora e faço do meu jeitinho, né, cada um do seu estilo. Mas eu acho que são formas da gente pensar essa sutileza na clínica, que eu posso dizer que, na minha experiência, eu não via. Eu passei muitas décadas clinicando sem ver, simplesmente sem ver, porque estava identificada, obviamente, com a branquitude que me atravessa. Acho que estamos chegando já passamos do seu tempo, né? Do tempo dos seus hóspedes, inclusive, que devem estar te esperando, né? Mais uma vez, super agradecida. Eu queria, assim, só ressaltar uma coisa que me marcou demais, essa questão do ele o quanto isso faz parte de uma realidade material que atravessa a ordem simbólica, né? E quando a gente fica detento só no que está na ordem do imaginário e do simbólico, talvez, e a psicanálise, quando não se posiciona, quando está nesse lugar do marco zero, né, de dizer a verdade do outro, mas não se posiciona sobre a própria verdade, ou seja, quando a gente se dá conta da nossa branquitude, dos impactos e dos efeitos disso também, né, eu acho que daí a gente tem uma marcação significante que muda a ordem de todos os outros significantes, né? Acho que ouvir isso, eu acho que bate um martelo, assim, que
marca uma diferença. E te agradecer tremendamente, espero que a gente possa ter muito mais disso aqui. Eu que agradeço. Cada volta a gente já acrescenta um pontinho, né? A lógica predicativa está chegando agora. Eu tenho tentado melhorar a conversa, então eu que agradeço, gente. Cada volta a gente também se acrescenta, se perde, se acrescenta, se perde, Isso. se acrescenta, mas é um bom movimento. Obrigada a cada uma. Obrigada, Silvia, em nome, né, de todas vocês. Obrigada, boa Obrigada, noite. Andréia. Boa noite, gente. Obrigada, Andréia. Obrigada, pessoal. Boa Vou noite. revê-la, Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, Tainá. Obrigada, Silvia. Obrigada, Alba. Tchau, Valeu. obrigada, um abraço. Um abraço.